Saudações, meu povo. Vamos aí para uma aula diferente, né? Essa aula é uma aula de processamento de imagens. É a tentativa de fazer um curso online, algumas aulas que vão ensinar tanto conceitos de processamento digital de imagens, que a gente trabalha um pouquinho há algum tempo, quanto o uso de processamento digital de imagens usando o OpenCV. Isso aqui foi uma requisição de alunos da minha disciplina, já vem sendo feito há algum tempo. Então a gente resolveu criar essa iniciativa, né, aqui para disponibilizar para o pessoal que gosta de ficar assistindo aulas pelo YouTube e às vezes precisa faltar uma ou outra aula e não tem como vir recuperar o conteúdo. Então a gente disponibilizou ou vai começar a fazer esse curso. É um curso um pouco longo, uma quantidade de aulas vai ser bem razoável se a gente conseguir fazer todas as que pretende. Então é algo que vai vir devagarzinho, né, na medida que a gente conseguir fazer a gravação. Mas o curso vai ser um curso baseado no uso de ferramentas, ferramentas de código livre que já existem por aí. E claro, a gente vai tentar apresentar para vocês também teoria de processamento de imagens, alguma matemática envolvida, sempre há matemática envolvida no curso de processamento de imagens, e alguns conceitos que a gente vai mostrar aqui pode precisar também de conhecimentos prévios em matemática superior para a engenharia. Então, algumas coisas eu já vou partir do princípio de que quem está participando, quem está querendo aprender alguns conceitos aqui, vai ter já essa bagagem, esse conhecimento já sedimentado. Então, junto com esse curso de processamento de imagens, esse curso online, existe também uma série de práticas que a gente já vem fazendo há algum tempo, com a disciplina que nós ministramos aqui no UFRN. E aqui embaixo, né, aqui nos links que a gente coloca aqui no YouTube, dá para fazer isso. Vocês vão ver um linkzinho de um curso online que a gente faz em língua portuguesa. Tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, né, com o inglês, então a gente resolveu fazer algumas práticas para ensinar o uso do OpenCV e junto com o processamento de imagens para vocês. Então, coisas que a gente vai ver aqui, exemplos que a gente vai ver aqui nesse vídeo, vocês vão ter também disponíveis aqui na nossa página. E caso vocês encontrem algum problema, algum erro aqui que a gente está ensinando, coisa errada para vocês, que às vezes acontece, né, a gente não sabe de tudo, então por favor comunique, né, que é para a gente poder corrigir os errinhos que a gente for cometendo, né? Ninguém é de aço e todo mundo se engana às vezes. Então vamos ver o que vem a ser processamento de imagem. Outra coisa, quando a gente vai trabalhar, pelo menos outros cursos, outros tutoriais que eu desenvolvi para programação, é mais tranquilo desenvolver, que eu crio uma interface visual aqui com o compilador, né, um curso de programação em Qt. E a telinha, essa minha janela aqui, eu deixo ela aqui embaixo, tá? Então para não atrapalhar muito a visualização. Estou colocando ela aqui no meio e agora eu posso chegar um pouquinho aqui mais para perto do centro ou não, né, de forma a não atrapalhar a visualização do que a gente vai mostrar aqui na tela. Então, caso se incomode também, né, se vocês encontrarem um layout melhor, uma sugestão melhor, digam que aí nos outros vídeos a gente já vai melhorando. Então, vamos começar, né? Vamos ver o que danado vem a ser processamento digital de imagens. Eu gosto nos cursos, né, na primeira aula, já mostrar essas duas imagens aqui, a imagem aqui da esquerda, né, essa imagem aqui da cidade da criança aqui em Natal, e a imagem aqui da direita, né, é um código de barras. Qual a diferença entre essas duas imagens? Existe a diferença óbvia, né? Claro que uma imagem de uma lagoa, que a imagem de um código de barras, né? Pergunta boba, mas tem uma diferença, tem uma sutileza um pouco mais importante do ponto de vista de quem quer trabalhar com processamento de imagens e porventura precisa analisar uma das duas imagens. A resposta é a seguinte, é que essa imagem da esquerda aqui, ela foi feita para um humano interpretar, ao passo que a imagem da direita, ela foi feita para uma máquina interpretar. Veja que nessa imagem da direita existe é um código de barras, né, normalmente utilizado em supermercados. Existem numerações na parte de baixo e na parte de cima, para identificar aqui o livro, mas essas numerações são apenas para auxiliar o humano, caso o código de barras que aparece aqui, essa sequência de barrinhas que transitam do preto para o branco, elas não sejam legíveis pela máquina. Acontece isso às vezes. Mas se não houvesse esses números aqui, o código de barras estivesse perfeito, a máquina leria.
Então, o que é que diferiu de um caso para outro? É que quem desenvolveu os sistemas visuais para interpretar essa imagem desenvolveu com foco em algoritmos para a máquina interpretar e facilitar a tarefa da máquina. Isso é muito importante quando você vai criar algum tipo de sistema que vai trabalhar com ou com melhoramento de imagens ou com algum processamento que vai envolver técnicas de visão artificial, lembrar que quanto mais você facilita a tarefa da máquina para que os seus algoritmos possam ser mais rápidos e mais simples, mais fácil você consegue resolver o teu problema. Às vezes, uma pequena preparação que você faz na tua cena, uma luz a mais, uma iluminação melhor que você cria, né, uma coloração diferente que você faz no ambiente que você está querendo fotografar, já faz toda a diferença para você conseguir um bom sucesso no teu sistema de processamento de imagens. Então, isso aqui serve apenas para realçar ou ressaltar a importância de quando você vai desenvolver algum tipo de sistema, você pensar para quem você vai desenvolver. Você quer facilitar a vida de quem? Você quer facilitar a tarefa de quem? De um humano que vai ter que ele interpretar a imagem está ruim, você precisa melhorar para que o humano tome uma decisão sobre a imagem. Por exemplo, um médico que vai analisar uma imagem de uma radiografia que tem um contraste às vezes muito pobre, e você quer melhorar o contraste, que é a diferença entre os tons claros e os tons escuros da cena, ou você quer facilitar a vida para um robô identificar uma pecinha que tem numa linha de produção. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você trabalha com processamento de imagens. E onde é que a gente vai abordar, né? Onde é que a gente vai trabalhar? Existem várias áreas que envolvem imagens, né? Quando se trabalha com computação, com engenharia, e essas áreas elas podem trabalhar com imagens e modelos. Quando a sua entrada do sistema de processamento é uma imagem e a saída é uma imagem, o que você tem realmente é processamento digital de imagens. É processar a imagem e só. Você não está interessado, normalmente, por exemplo, em encontrar alguma informação que tenha na imagem que seja útil para o usuário. Por exemplo, você tem lá uma imagem de um conjunto de células, né, de uma imagem de um microscópio. Você quer contar quantas células tem. Então isso te dá, de certa forma, um modelo do que tem lá, a quantidade de células. Tá? Então, se sua entrada é uma imagem e sua saída é um modelo, o que você tem é visão artificial ou visão computacional. É o nome que se dá, e a gente vai explorar um pouquinho também aqui nas próximas aulas de visão computacional. Tem um relacionamento bem íntimo aqui com a parte de processamento de imagens. A gente vai ver alguns algoritmos que são úteis também, são simples e podem ser usados tranquilamente em curso de graduação. Então a gente vai trabalhar com isso também. Por outro lado, se sua entrada é um modelo e sua saída é uma imagem, isso aí é serviço para outro colega, né, que vai ensinar o tipo de conteúdo, que é computação gráfica. A computação gráfica, por exemplo, no modelo, você fornece, por exemplo, um desenho, um triângulo, né, um modelo de um triângulo, 3 vértices, é algo fácil da gente abstrair. E como isso vai ser desenhado numa tela, né? Como é que o retângulozinho será desenhado na tela, que algoritmo vai ser utilizado para otimizar o processo de desenho, ou realizar o processo de desenho em si. Então, quem faz isso são algoritmos de computação gráfica, uma disciplina só para esse tipo de trabalho. E se sua entrada é um modelo e sua saída é um modelo também, é alvo para uma outra disciplina chamada de geometria computacional. A ideia é você pegar modelos ou você refinar modelos ou simplificar modelos para que algoritmos posteriores, por exemplo, de computação gráfica, consigam ser mais eficientes para determinados tipos de tarefas. Por exemplo, você tem um jogo e esse jogo ele tem suporte para rodar tanto num PC quanto para rodar num videogame. E às vezes as arquiteturas de videogame são bem mais franzinas do que a arquitetura de um PC. Então, aquelas mesmos modelos complexos que você vê com uma qualidade bem superior no PC, você vê com uma qualidade um pouquinho mais acanhada em um videogame. Então isso por quê? Porque os modelos que foram utilizados foram simplificados, a quantidade de pontos que foram usados para desenhar os personagens, as texturas que foram utilizadas foram simplificadas para que você pudesse rodar numa plataforma um pouco mais simples. Então, esse é o fruto de uma outra área chamada geometria computacional, que a gente não vai abordar aqui.
Então, nessas próximas aulas que a gente vai ficar gravando aqui e disponibilizando com vocês, a gente vai ver conceitos de processamento digital de imagens e visão computacional. Tá? Algumas aulas vão ser um pouquinho teóricas, a gente precisa dar essa teoria, que é para que você possa utilizar as funções que tem lá no OpenCV, sabendo o que elas fazem. E nem sempre todas as funções vai dar tudo que você precisa, tem que fazer muita programação manual também, para criar passos intermediários, combinar as funções. Então, isso é necessário que a gente forneça na forma de fundamentos matemáticos, né, aqui no nosso curso. Então, quando foi que tudo começou? Né? Começou com a primeira imagem digital. Há muito tempo, né, antes dessa data aqui, em 1957, onde o primeiro sujeito, né, adquiriu uma imagem no mundo, né, essa imagenzinha aqui desse garotinho, né, é o filhinho dele, de 3 meses de idade. A fotografia ela era toda analógica. Você tinha lá um filme fotográfico. Eu ainda cheguei a tomar contato com máquina de filme fotográfico, mas hoje essas máquinas estão aposentadas, né? Não existem mais. Se existem, são muito raras, né? Para situações bem específicas. Então, em 1957, esse sujeito aqui, né? Esse Russell Kitsch, ele criou o primeiro scanner de verdade, né? O primeiro scanner digital. Esse cara aqui, ó, o Russell Kitsch, tem aqui a páginazinha dele na Wikipedia. A gente vai usar a Wikipedia também, é bem legal, né, para ver curiosidades. E tem aqui a foto do filho dele, né? Ela foi criada, foi a primeira imagem, foi tomada em 1957. O Russell ele ainda é vivo, né? Está bem idoso, mas ele ainda é vivo, participante. Tá? E foi o sujeito que criou o primeiro scanner, né? O primeiro scanner de foto. Eu procurei uma foto do scanner na internet, não achei. Se alguém achar, tiver curiosidade de procurar, manda para mim que a gente acrescenta aqui nos slides. Curiosidade sobre essa foto. Hoje a gente faz scans de fotos, né? Captura de imagens. A gente nem se preocupa tanto com os detalhes da imagem, a forma como o dispositivo vai capturar. Mas naquele tempo, né, em 1957, eles não tinham os computadores que a gente tinha hoje. E as imagens eram de tamanho, a imagem que ele capturou, os dispositivos que ele tinha à mão para fazer, eram coisas bem restritas. Tanto é que essa imagem aqui, ela tinha 176 por 176 pixels de tamanho. Foi a primeira imagem. E olha aqui os detalhes dela, né? Uma imagem uma qualidade bem ruim, bem pobre. Mas foi o que o cara conseguiu fazer. E o interessante, o scanner que ele criou, ele era um scanner que capturava pontinhos onde as imagens eram apenas preto ou branco, ou seja, o ponto existia ou não existia. Mas se você perceber aqui nessa imagem, ela tem traços cinzentos. Mais para frente a gente vai entender o que é direitinho essa escala de cinzas que aparecem em algumas imagens. Mas como ele fez para conseguir capturar? Para a mesma imagem, ele fez vários escaneamentos, mudando o que se chama de limiar. Limiar de brilho. Quanto mais brilho você pode aumentar, quanto mais brilho você tem na imagem, você pode dizer que os pontinhos seriam detectados se tivesse um brilho alto, ou os pontinhos, né, os pixelzinhos escuros, os pontinhos escuros ou mais cinza não seriam detectados se tivesse limiares baixos. Então provavelmente isso foi ajustado no equipamento dele. Ele fez várias dessas passadas e conseguiu recuperar e montar essa imagem. Um detalhe que a gente encontrou aqui na literatura é que o tamanho da imagem de 176 por 176 não era uma limitação do scanner, era uma limitação dos computadores que eles tinham na época. Eles não conseguiam armazenar imagens maiores do que esse tamanho daí. Tá? Então essa foi a primeira imagem digital adquirida, considerada, né, a primeira imagem digital adquirida. O interessante é que embora tenha sido a primeira imagem digital, não foi tomada pela primeira câmera digital. Muito tempo depois é que surgiu a primeira câmera, que foi essa daqui, ó. Ela foi criada em 1975 por um cara chamado Steve Sasson, né? Steve Sasson é o nome dele. E o Steve Sasson desenvolveu essa câmera. Ele trabalhava na Kodak, né? Foi a primeira câmera desenvolvida, foi uma câmera da Kodak digital. E curiosidade sobre essa câmera. Olha a resolução dela, é podre.
né? Bem fraquinha, bem pequenininha, mas o interessante é que isso foi considerado uma câmera digital, foi considerada a primeira câmera digital, porque se vocês observarem aqui no aparato, ele é todo enclausurado em um único bloco. Então, tudo era disponibilizado nesse bloquinho e o bloco tinha capacidade de preparar a questão do foco da imagem, colocar a imagem em foco, adquirir a imagem em um sensor e gravar a imagem em um dispositivo de armazenamento. Gente, e olha o dispositivo que eles usaram, uma fita cassete. Isso aqui não existe mais não, mas no passado era o que a gente usava para ouvir música. E eu gravei muita música em fita cassete, a gente escutava no som do carro, né? O carro tinha cassete, a gente conseguia escutar. E foi lá onde o cara conseguiu gravar a primeira imagem, né? Foi uma imagem da Kodak, de uma câmera desenvolvida na Kodak. Essa câmera obviamente não foi comercializada, umas versões mais compactas dela foram disponibilizadas aí no futuro. Outra curiosidade é o tempo que a imagem levou para ser adquirida. Gente, 23 segundos, isso é muito tempo. A imagem tem que ficar paradinha, né? A cena tem que ficar parada para que se pudesse conseguir adquirir a imagem. Outra coisa que eu procurei e não achei foi a primeira imagem tomada por essa câmera. Se alguém achar, manda para mim também, que a gente coloca aqui na apresentação. Procurei, mas não consegui encontrar. Manda o link se você achar, que eu acrescento. E para ver as imagens, né, o sujeito desenvolveu um aparato especial para poder pegar a saída desse equipamento e enviar para uma TV. Tem que lembrar que as TVs naquela época, elas eram analógicas. Tinha que ter um sinal de vídeo analógico sendo enviado para a TV, então eles criaram um equipamentozinho, uma adaptação para que a imagem pudesse ser vista aí na TV. Tá? Então nós temos a primeira imagem digital e a primeira câmera digital. Mas daí a coisa foi evoluindo. E hoje a gente consegue tirar a imagem de tudo que é canto, né? de muitas fontes de energia diferente. Você tem imagem até de som, né? Som que se produz, e é bem comum imagens produzidas de som. Muitos de nós já tiveram contato com esse tipo de imagem, por exemplo, quando vai um médico fazer ultrassonografia, aquele equipamentozinho que passa, né, o transdutor que passa no nosso corpo para tirar imagens internas das nossas vísceras, eles funcionam com emissão sonora, não é com emissão de luz, e conseguem criar imagens. Então, essa imagem daqui eu consegui na Wikipedia, né, coloquei aqui para vocês verem, é bem legal, que diz respeito ao comprimento de onda que os sinais têm, né, que as fontes de energia têm, e são possíveis fontes de geração de imagens para a gente trabalhar. Boa parte dessas imagens, desses sinais, desses fontes de energia, elas não são visíveis pelo olho humano. Algumas são, né, mas outras não. E algumas dessas imagens, dessas fontes de luz, por exemplo, que ficam aqui nesse comprimento de onda, né, de luz visível, são as mais comuns, né, quando a gente trabalha com imagens com dispositivos que estão à nossa mão para a gente fazer aquisição de imagens. Então, os dispositivos que trabalham com aquisição de luz visíveis são os mais comuns e normalmente são aqueles que a gente desenvolve mais intimidade ou trabalha com mais afinco, porque são imagens e coisas que a gente consegue capturar no dia a dia, né? São coisas disponíveis para a maior parte dos usuários. E aqui tem alguns exemplos de aplicações, né, que você pode desenvolver em ciência da computação, engenharia, usando processamento de imagens. Hoje está muito comum o uso de processamento de imagens no nosso dia a dia por conta dos dispositivos que grandes empresas vêm criando e também programas que elas criam para tentar facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho ou o nosso dia a dia. Mas aqui tem alguns exemplos. Tratamento de imagens com raio-x. Você pode pegar imagens de raio-x digitais, melhorar. Os médicos eles usam muito software de processamento de imagens para analisar a imagem de raio-x. O raio-x digital, né, que não vem naquela folhinha escura que a gente conhece, né, que a maioria conhece, mas eles vêm na forma de arquivos digitais que você abre no computador. Então esses arquivos eles precisam ser exibidos, tratados e às vezes até melhorados para que o médico consiga tirar diagnósticos mais precisos.
Microscopia, até pouco tempo atrás, né, a maior parte dos exames de laboratório, eles eram feitos à mão, né? Você tinha lá um técnico que ficava olhando no microscópio, né, cansado, o dia todinho olhando para aquele microscópio e contando quantas células de um determinado tipo tinha em um campo como esse que ele visualizava. Isso era muito cansativo e hoje tem máquinas que fazem esse trabalho. E boa parte das máquinas trabalham com visão artificial. Então, essa tarefa de separar essas células que aparecem aqui, distinguir as células de um tipo das células de outro tipo e fazer essa contagem, isso é uma tarefa às vezes muito complexa, que você não faz com rapidez, tem que estudar técnicas especiais para você conseguir fazer esse tratamento. Ultrassonografia, exemplo de outro exemplo de imagem médica, onde você pode tratar com processamento de imagem. A maior parte das máquinas faz isso, né? As máquinas de ultrassom modernas, elas mostram ao médico, elas fazem colorações aqui nas telinhas para facilitar a vida do médico e permitir que ele crie diagnósticos ou trabalhe com diagnósticos mais precisos. Automação, para você fazer atividades de forma rápida e tirar essa tarefa do homem de ficar repetindo tarefas. Então você pode colocar a máquina para fazer isso. E eu coloquei essa foto aqui do frango aqui na nossa apresentação por um motivo bem legal. Isso aqui foi um trabalho desenvolvido por um ex-professor meu, né? Ele ajudou no desenvolvimento do software para fazer pesagem de frango. Para vocês terem ideia, na empresa onde para qual eles desenvolveram, os frangos vinham nesses trilhos que aparecem aqui em cima, esses trilhos aqui, né? Os trilhos passavam, o frango vinha, eles tinham que parar o trilho, pesar o frango, botar o frango de volta para ver se o frango estava dentro da faixa de peso o que estava previsto para aquele trilho. Então isso era muito demorado. O que é que eles fizeram? Prepararam uma espécie de anteparo, um anteparo escuro, bem diferente da cor do frango, e bolaram um sistema com câmeras e com iluminação adequada para fotografar o frango, tirar medidas aqui normalmente acho que era no peito do frango, que eles estimavam o tamanho do peito do frango, e faziam uma relação entre o peito do frango e a massa do frango. E conseguiram uma taxa de sucesso muito boa. Salvo engano, na época, eu acho que o erro era na faixa de 5% com relação ao peso. Isso é muito pequeno, né, para o tipo de aplicação que eles desenvolvem. E conseguiram fotografar e pesar na casa de cerca de 3 frangos por segundo. Isso é muito rápido e melhoraram lá o sistema de produção. Então, um exemplo de uso de processamento de imagem na automação. A parte de você fotografar a cena, preparar a cena, separar a parte que te interessa, isso tudo envolve algoritmos de processamento de imagem. Entretenimento, para você aplicar coisas na indústria do cinema. Hoje usa-se muito a parte de processamento de imagens de visão artificial em entretenimento. Quem já assistiu filmes como O Senhor dos Anéis ou Os Vingadores, vocês devem ter visto a animação lá do Gollum, do Hulk. Aquilo é tudo feito com captura de movimento. O ator, ele veste uma roupa especial e coloca uns marcadores coloridos, iluminados, e ele entra num ambiente cheio de câmeras, né? E nesse ambiente as câmeras capturam as posições desses marcadores e identificam a posição tridimensional de cada pecinha do marcador, e com isso consegue fazer a animação do personagem. Isso é um exemplo de algoritmos de processamento de imagem na indústria do entretenimento. E visão artificial, né? A gente deu um exemplo aqui de visão artificial aqui na automação do frango, mas usa-se muito coisas de visão artificial também com processamento de imagens. Quem for curioso, né, pode dar uma olhadinha num software que a Google lançou há pouco tempo, o Google Lens. É um software que existe para telefone, né, para o smart. Você aponta o Google Lens aí para um dispositivo, para um determinado objeto, e o Google Lens procura identificar o que tem lá. Isso envolve técnicas de visão artificial para conseguir identificar o objeto que tem e dar sugestões de onde você poderia encontrar aquele objeto. Então são exemplos de coisas que trabalham com processamento de imagens, e o processamento de imagens está cada dia mais próximo da gente, cada dia mais próximo, e vai precisar de pessoas, vai demandar profissionais que desenvolvam coisas em processamento de imagem para automatizar a tarefa do dia a dia. Não vai estar muito distante o dia em que a gente poderá ter dentro de casa robôs para fazer tarefas domésticas, preparar um robô para encontrar onde tem um tapete, uma cadeira,
né? Coisas do nosso dia a dia que são triviais para nós humanos identificar, o robô tem dificuldade de identificar, que você tem que ensinar ele como fazer isso. E cada caso é uma casa diferente, então estudar técnicas que façam esse tipo de tarefa para facilitar a vida das pessoas e permitir que tecnologias futuras aflorem é um dos focos dos cursos de processamento de imagens, que está cada dia mais próximo de nós. E o que é envolvido que etapas são envolvidas em um sistema de processamento de imagem, digital de imagens? Tem várias coisas. Aqui tem um desenho que nós colocamos que envolve as possíveis etapas de um sistema de processamento digital de imagens. Claro que a maior parte dessas etapas, ou boa parte dessas etapas, elas não podem não participar do teu sistema, mas algumas participam. De qualquer forma, a gente mostra todas aqui congregando entre si, porque todas elas podem trabalhar em conjunto e normalmente todas essas etapas elas compartilham informações de uma base de conhecimento. O que é essa base de conhecimento? São coisas que você prepara no teu sistema para que cada um desses pedacinhos que você agregou possa funcionar em sintonia com os outros. E tudo começa com a etapa de aquisição da imagem. Eu costumo dizer aí para os meus alunos que provavelmente quando você vai trabalhar com um sistema de processamento de imagens, principalmente sistemas industriais onde você tem um controle, né, bem mais rígido que da cena que você vai adquirir, a parte de aquisição, ou a etapa de aquisição, é a etapa mais importante de todas. Por que ela é importante? Porque se você prepara uma cena, faz uma preparação de cena mal feita, ou não toma o cuidado para que a cena seja bem preparada, bem iluminada, né? Uma câmera de boa qualidade que você utilize, você pode prejudicar todo o restante do funcionamento. Prejudicar significa, não quer dizer que não vai funcionar não, do que você está desenvolvendo, pode funcionar sim. Só que você vai ter bem mais dificuldade de processar a tua cena do que se você tomasse os cuidados melhores aqui nessa etapa de aquisição. É sempre a primeira etapa que se desenvolve. A etapa de aquisição normalmente ela envolve o uso de um dispositivo de aquisição. Os dispositivos mais comuns que estão à nossa mão, né, são dispositivos do nosso dia a dia. Por exemplo, né, uma câmera web, né, um dispositivo que está bem próximo das nossas posses, são dispositivos baratinhos e são exemplos de dispositivos que fazem aquisição de imagens. Outro exemplo de dispositivo de aquisição de imagens está aqui na nossa mão, né, um telefone, né, que você tem uma câmera fotográfica ou uma filmadora que você pode utilizar para ficar capturando dados. Normalmente o telefone já tem poder de processamento também, então dá para desenvolver coisas assim. Então são exemplos de dispositivos de aquisição que você pode utilizar em sistemas do dia a dia. Claro que esses dispositivos são das formas mais variadas possíveis. Os dispositivos eles variam tanto em preço como em qualidade. Então encontrar dispositivos baratos com alta qualidade é um negócio bem difícil, né? Você normalmente não vai conseguir encontrar. Mas às vezes um dispositivo barato que você consegue para trabalhar, ele é mais do que suficiente para resolver teu problema. Então você vai lá e compra. Mas caso você não tenha o sistema que você está desenvolvendo para realizar alguma tarefa de processamento de imagens, ele precise ou ele demande qualidade, né? Ele demande qualidade na imagem que você vai desenvolver, aí você tem que conseguir um dispositivo maior. E às vezes isso é bem... dispositivos com faixa de preço de variação muito pequena provocam qualidades na tua imagem bem diferentes. Por exemplo, eu às vezes faço experimentos na câmera do notebook e o sensorzinho do notebook ele é muito, muito ruim comparado com os sensores de câmeras que eu uso, eu uso uma câmera da Sony, que é o PSI, a câmera que a gente está usando para filmar aqui essa aula, e o sensor é excelente. Então, às vezes, pequenas variações de preço podem provocar também grandes variações de qualidade. Então, depois da etapa de aquisição que você tem, vem uma etapa de melhoramento da imagem e filtragem. Essas duas etapas às vezes trabalham de forma separada, às vezes trabalham de forma contínua. O que é o melhoramento da imagem? Às vezes você obtém uma imagem numa determinada cena, você não tem, por exemplo, como controlar a iluminação do local,
e a cena aparece com imagem muito escurinha. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que aumentar o brilho da imagem, tornar a imagem com os tons mais claros, que é para o nosso olho perceber melhor. Então isso você faz usando algoritmos que melhoram o brilho da cena que você tem. Ou então a imagem que você tomou, uma imagem que tem uma diferença dos tons escuros para muito claro, bem pequenininha. Isso é dito que é uma imagem de baixo contraste. Então quando a imagem tem contraste pequeno, você não consegue perceber muito bem. O olho da gente é péssimo para isso. Aí o que é que tu faz? Usa um algoritmo de processamento de imagens para ele aumentar a diferença entre os tons escuros e os tons claros. Aí você consegue perceber melhor. Depois vem uma etapa de filtragem. A etapa de filtragem é uma etapa normalmente destinada a você realçar coisas que a cena possui que normalmente você não consegue ver ou não estão presentes na imagem que você capturou. Por exemplo, uma imagem de raio-x que você adquire, uma imagem que tem as bordas da imagem, as diferenças entre onde termina o osso e começa um tecido mole, elas são muito sutis. Aí o que é que você pode fazer? Executa um algoritmo, ou rola um algoritmo, que faz com que essa diferença, essa sutileza, ela fique maior, né? Ou melhor, ela fique menor, você aumenta a diferença entre um tom que está do osso e o tom que está no tecido mole, que é a carne. Que é para quê? Para você ver melhor, permitir que o observador consiga perceber melhor essa característica. Isso é uma etapa de filtragem. E existem N técnicas que fazem essa tarefa. Depois vem uma etapa de compressão. Essa etapa daqui, ela pode ser opcional na maior parte dos sistemas, mas quando é que você usa uma etapa de compressão? Quando você precisa transmitir a informação de um local para outro ou armazenar essa informação em algum local. Por exemplo, você quer fazer um stream de vídeo, como esses que vocês estão vendo aqui no YouTube. Esse vídeo foi comprimido. Ele foi comprimido para você poder armazenar isso na máquina, lá na Google, e ele está sendo descomprimido, né, o processo inverso, quando ele chega na tua máquina. Esses pontos que vocês estão vendo aqui nessa tela, né, os pontos aqui da minha face, eles só são exibidos para você depois que a imagem está totalmente descomprimida. Descomprimida significa você está usando menos bits para guardar a informação, né, quando você comprime. E quando você descomprime, você volta para a quantidade original de bits que o sensor capturou. A etapa seguinte é a etapa de segmentação da imagem. A segmentação significa separar a imagem em suas partes constituintes. Por exemplo, segmentar essa minha imagem daqui, né, a imagem aqui da minha pessoa, significaria, por exemplo, fazer com que os tons de pele ficassem separados em uma região, os tons azuis da camisa ficassem em outra região, os tons branquinhos aqui dessas listras, elas ficassem separadas em outra região. Então separar os pixels da tela, os pontinhos da tela em regiões distintas é a etapa de segmentação. É normalmente o nome que se dá, é normalmente isso que acontece. Depois vem uma etapa de representação e descrição. Ela serve para você trabalhar com a criação de insumos para a etapa seguinte de reconhecimento. Essas últimas duas etapas são normalmente usadas em sistemas de visão artificial. Por exemplo, representação e descrição significaria, por exemplo, pegar uma foto da minha face, né, uma imagem da minha face, identificar regiões de interesse, por exemplo, os olhos, a boca, o nariz, e atribuir essas regiões a determinadas matrizes de pontos que, se porventura, né, um sistema de reconhecimento tivesse a minha imagem gravada, ele poderia comparar essas regiões com imagens que estavam lá na base de dados, na base de conhecimentos, e assim conseguir fazer a distinção de uma imagem para outra, né, de uma região para outra. Tá? Então, essa daqui é foi a nossa primeira aula, né, que a gente viu. E só para fechar, já está começando o barulho aqui no nosso departamento, na nossa reforma, um processo completo, né, mostrando aquelas etapas que a gente mostrou. Primeira etapa é uma etapa de captura da cena. Se vocês perceberem, isso aqui foi uma cena totalmente artificial, mas a gente criou, né, para que fique legal o efeito, vocês identificarem o efeito que acontece. Na etapa de captura, vocês veem que a cena foi capturada, foi adquirida por um sensor, e esses pontinhos azuis escurinhos que aparecem aqui no meio são ruído. Toda cena tem ruído. E num processo de ruído, né, quando acontece ruído, às vezes a identificação das formas que aparecem fica prejudicada.
Aí o que é que se pode fazer? Etapa de melhoria e filtragem para você remover o ruído. Nós vamos ver técnicas que fazem isso aqui. Depois da etapa de filtragem, vem a etapa de segmentação. Veja que aqui você tem uma imagem onde tem traços que são brancos, traços que são pretos e alguns traços que são cinzentos, intermediários aqui. São pontos que você não sabe dizer a priori se eles pertencem aos objetos da cena ou se eles pertencem a esse fundo branco. Então a etapa de segmentação faz isso, essa separação. Depois vem a etapa de representação. Cada um desses objetos aqui, ele pode ser identificado ou por números, ou por strings, ou por combinações de números ou vetores. Algum tipo de informação que permita você distinguir um objeto do outro. Por exemplo, eu estou usando aqui um tipo de descrição que mostra o quão próximo um objeto é de um círculo. Os círculos perfeitos, por exemplo, têm essa relação igual a 1. E quanto mais próximo ele está de um círculo, mais próximo fica de 1. Então, como eu tenho círculos, estrelas e quadrados, os quadrados têm uma relação menor do que a estrela. Então, uma vez que eu saiba essas faixas, né, por testes anteriores que eu faço para calibrar o meu sistema, eu consigo fazer o reconhecimento. Então, a representação é a criação desses números aqui. E o reconhecimento é pegar o número e descobrir em que local ele cabe, ou em que local que faixa ele se enquadra, para que você possa classificar os objetos que tem lá. E finalmente o resultado aqui do nosso sistema de visão artificial com processamento de imagem. Eu estou contando quantos objetos tem. Então tem 8 quadrados, 7 círculos e 6 estrelas, e eu consigo fazer a minha classificação. Tá? Então essa foi a nossa primeira aula, né? A gente deu uma visão geral sobre o que é que vai ser visto. E nas próximas aulas a gente vai ver como você pode fazer para representar imagens e tratar com ela. Tá? Então, muito obrigado por terem participado. Vamos ver se a gente consegue gravar aqui nosso curso de processamento de imagens. E até a próxima.